Boa noite a todos, a todas. Estamos aguardando o professor Celso Campilongo entrar. Já conseguiu entrar. Saudações, obrigado por estarem conosco. Uma satisfação muito grande receber nessa noite o professor Celso Fernandes Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP, Largo de São Francisco. No introito, ressalto que o grupo Democracia e Razão é muito heterogêneo, congregando pessoas de diversas profissões, ideologias, credos, convicções políticas, econômicas e sociais. Ele é plural e apartidário. Seu objetivo é defender a Constituição, o regime democrático, os direitos fundamentais e arrostar o autoritarismo. A opinião dos nossos entrevistados e interlocutores não reflete necessariamente a do grupo. Nossa próxima live será com o professor Cristóvão Buarque, ex-governador do Distrito Federal, ex-senador da República, ex-reitor da UNB e ex-ministro da Educação. Ocorrerá nesta sexta-feira, dia 30 de setembro, às 20h30, horário de Brasília, aqui no perfil do Democracia e Razão no Instagram. Contamos com vocês. Nosso insigne convidado de hoje é o professor Celso Fernandes Campilongo, jurista, diretor da Faculdade de Direito da USP, instituição na qual é professor titular de Filosofia e de Teoria Geral do Direito. Livre docente pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Foi secretário executivo do Ministério da Justiça, conselheiro do CAD e professor da Faculdade de Jurisprudência della Università del Salerno, Leti, Itália. Autor de diversas obras e artigos. Nosso tema, Estado Democrático de Direito Sempre. Caríssimo professor Celso Campilongo, é um gáudio recebê-lo nesse modesto espaço para travar um diálogo republicano e democrático. Seja muitíssimo bem-vindo. Imagina, eu é que agradeço o convite nessa atividade assim de tanto prestígio, com um público tão amplo e tão variado. Eu é que fico muito contente com a deferência e com o convite, viu? O senhor prontamente e de maneira lhana aceitou o nosso convite e nos honra muito estando aqui. Professor, o tema de hoje é Estado Democrático de Direito Sempre, e eu gostaria de travar um diálogo contigo, um bate-papo, com perguntas e respostas, se possível. A Faculdade de Direito da USP, Largo de São Francisco, é a mais tradicional do país e a mais antiga, tendo sido criada em 11 de agosto de 1827, juntamente com a de Olinda, que depois se mudou para Recife. E a primeira a ser instalada, o que ocorreu em 1º de março de 1828. Nela se formaram aproximadamente 13 presidentes da República, 55 ministros do Supremo Tribunal Federal, 45 governadores do estado de São Paulo, 13 prefeitos da capital paulista, além de infindáveis juristas e consagrados poetas, escritores e artistas. O senhor, salvo engano, é o 43º diretor da referida faculdade. Como se sente ocupando um cargo de tamanha envergadura e com a formação de grande parte dos futuros líderes desta nação em suas mãos? Poderia compartilhar conosco um pouco dessa experiência? É um peso, é uma responsabilidade, porque a escola tem essa tradição quase bicentenária, com destaque em muitas áreas, né? Não apenas na área jurídica, mas na área da literatura, na área da cultura, na área das artes, enfim. Então é uma responsabilidade enorme, a gente tem que segurar lá um teto muito pesado, enfim. E são quantos alunos na Faculdade de Direito, professor, considerando os 5 anos, mais graduação, mestrado, doutorado e pós-doutoramento? Nós temos aproximadamente, então às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos do que isso, mas aproximadamente
2.500 alunos de graduação e 1.500 alunos de pós-graduação, o que dá um número de 4.000 alunos para um corpo docente que hoje deveria ser de 180 professores, mas nós temos algumas aposentadorias, vagas que não foram repostas, professores de licença. Então, nós temos atualmente 160 professores e 4.000 alunos. Ela é a maior faculdade de Direito do país também ou não? Em número de inscrições, não, eu imagino, existem algumas faculdades de direito com um número muito grande de alunos. Existem redes de faculdades de direito, grupos privados, que têm mais de 5.000, mais de 10.000 alunos. Então, não é a maior em número de alunos, não. Mas tem uma tradição, uma importância muito grande, para que se tenha uma ideia. A CAPES divulgou há pouquíssimos dias, a CAPES divulgou as notas dos programas de pós-graduação do Brasil. E são muitos os programas de pós-graduação e nunca, até hoje, a nota máxima da CAPES é nota 7. A Faculdade de Direito da USP tinha nota 6, era a melhor nota, juntamente com outras faculdades também com a nota 6. Pela primeira vez, uma faculdade de Direito do Brasil chegou ao seu programa de pós-graduação à nota máxima, a nota 7, juntamente com a UFMG, que também galgou essa posição conosco. Então, são os dois primeiros programas de pós-graduação a obter nota 7. Eu espero que em breve outros façam companhia ali para a gente, que a gente continue lá com o 7 também. Daqui 4 anos tem uma nova avaliação. Nossas congratulações à Faculdade de Direito da USP, e certamente resultado de uma belíssima gestão que deve ter começado lá atrás e tem sido fortalecida e aprimorada pelo senhor. Sua posse foi recente, professor? A minha posse foi recente. Eu era o vice-diretor na administração anterior, eu era o vice-diretor. Então, acompanhei bastante esse trabalho quando estava na vice-diretoria e mesmo agora, né? Mas isso é um trabalho que deve ser atribuído muito mais à gestão anterior, em que o professor Floriano de Azevedo Marques Neto era o diretor e eu era o vice-diretor, mas especialmente tem que ser atribuído ao coordenador do programa de pós-graduação na gestão anterior, que foi o professor Fernando Facuri Scaff, e a vice-coordenadora do programa de pós-graduação, que era a professora Ana Elisa Bechara, que agora é a minha vice-diretora. Né? Então, eles foram os responsáveis por isso, mas, evidentemente, um programa de pós-graduação não é feito nem pelo diretor da faculdade, nem pelo presidente da comissão de pós-graduação. Ele é feito, principalmente, pelo conjunto de professores e servidores do programa de pós-graduação. Os funcionários são muito importantes, os professores são muito importantes, as bancas formadas são muito importantes e, sobretudo, é um prêmio que tem que ser dado aos nossos 1.500 alunos, porque são eles que defendem as teses, que fazem as pesquisas, que se submetem às bancas. Então, tem um conjunto de fatores. Funcionários, professores e, sobretudo, a qualidade do nosso alunado, como é quase que um novo vestibular. Ingressar lá na pós-graduação da USP, apesar dos 1.500 alunos, aparecem lá 5, 6 mil candidatos para o programa de pós-graduação. Então, é um programa puxado, é um programa difícil. O ingresso é muito difícil. Então, o alunado tem um papel fundamental nessa conquista. Professor, qual é a fórmula, digamos assim? Eu sei que são várias, são variantes, né? São muitas coisas, mas para resumir numa pergunta singela, quais seriam as fórmulas adotadas pela USP ao longo desses quase 200 anos, o senhor falou quase bicentenária, de 1828 para cá, de formar tamanha pleiade de profissionais, políticos, escritores, juristas, né? Os números que eu acabei de expressar
13 presidentes da República, 55 ministros do Supremo, 45 governadores do estado de São Paulo, para ficar em juristas do escol de Rui Barbosa, Castro Alves, Barão do Rio Branco, e tantos e tantos e tantos. Joaquim Nabuco. Né? Joaquim Nabuco e tantos outros, né? Seria injusto aqui citar nomes, porque eu omitiria centenas deles. O que torna a USP esse celeiro de lideranças, professor? Quais são as fórmulas com as quais a faculdade trabalha para isso acontecer? Eu acho que isto, enfim, a fórmula não é única e também acho que ela não é replicável com facilidade. Né? A fórmula, no século XIX, tinha algumas características. A partir do século XX passou a ter outras. Por exemplo, São Paulo era uma cidade muito pequenininha quando a faculdade foi criada. E essa foi até uma das razões para terem criado a escola, instalado a escola em São Paulo, e não, por exemplo, no Rio de Janeiro, que era a capital, era uma cidade muito mais cosmopolita, desenvolvida do que São Paulo, em 1827. Mas, justamente pensando nisto, olha, vamos colocar a escola numa cidade menor, numa cidade onde os alunos não terão tanta diversão e poderão se concentrar nos estudos. E criar, não foi a única razão, mas uma das razões foi essa, porque a cidade era muito acanhada. Agora, foram criadas no século XIX apenas duas escolas, a de São Paulo e a de Olinda. Então, por um bom período no século XIX, os estudantes brasileiros não tinham muita alternativa, a não ser fazer o curso de São Paulo, fazer o curso de Olinda. Então, praticamente toda a intelectualidade brasileira do século XIX passou por essas duas escolas, né? Por isso elas têm assim histórias tão bonitas e tão ricas. Praticamente toda a literatura brasileira foi uma literatura forjada em São Paulo e em Olinda, né? do século XIX. Quase todos os escritores, os políticos, os intelectuais passaram pela Faculdade de Direito de São Paulo e pela Faculdade de Direito de Olinda. Então, um pouco do segredo era o monopólio, eram só o duopólio, digamos assim. Eram só estas duas que formavam todo mundo, então todo mundo que teve importância passou pela escola, né? Muitos deles faziam o colégio no Rio de Janeiro, o Colégio Porto Seguro no Rio de Janeiro, Pedro II, perdão, o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, e depois iam ou para Recife ou vinham para São Paulo. Nós tivemos algumas turmas, por exemplo, no Colégio Pedro II, é uma história conhecida essa, no Colégio Pedro II, que era visitado frequentemente pelo Pedro II, que tinha muito orgulho do colégio que levava o seu nome, era muito cioso da educação e dos cuidados dos alunos. O Pedro II vira e mexe, fazia visitas ao colégio que levava o seu nome. E os melhores alunos, num determinado período ali, os melhores alunos eram justamente o Joaquim Nabuco e o Rodrigues Alves, que eram colegas de classe no colégio. E os dois entraram na Faculdade de Direito de São Paulo. O Pedro II, eles eram os dois alunos mais brilhantes do colégio. O Pedro II, sempre que ia fazer as visitas, chamava os dois. Queria conversar com o Rodrigues Alves e queria conversar com o Joaquim Nabuco, que eram os melhores alunos do colégio. Os dois vieram para a Faculdade de Direito de São Paulo, estudavam juntos, eram muito amigos também. Imagina só, você ter lá na mesma sala de aula o Joaquim Nabuco e o Rodrigues Alves, vindos do Colégio Pedro II. Então, tinha um pouco este clima. E, evidentemente, não ficavam conversando só os dois eram muito amigos, mas tinha um conjunto, uma pleiade de colegas que se destacaram no mesmo período, foram grandes políticos, governadores de diversos estados, conselheiros do Império. Então, isso facilitou muito essa enorme projeção destas duas escolas no século XIX. No século XX muda um pouquinho de figura. A receita passa a ser outra. São Paulo assistiu, com o desenvolvimento da agricultura cafeeira, do café em São Paulo. São Paulo cresceu muito. E, além disso, teve um processo de industrialização muito acelerado,
e de imigração também muito acelerado. Esta riqueza que, enfim, acabou aflorando por um conjunto de fatores em São Paulo, particularmente em razão do café, tudo isso criou, digamos, uma nova dinâmica para a Faculdade de Direito de São Paulo. São Paulo passou a ocupar um papel de centro econômico, juntamente com o poder econômico, expandiu ainda mais o seu poder político, e isso se reflete também, digamos, na projeção da faculdade, né? Então, as estratégias que passaram a ser diversas. O duopólio, no século XIX, e no século XX, um protagonismo maior da faculdade. O Pernambuco, por exemplo, não teve, digamos, o mesmo crescimento econômico que teve São Paulo ao longo do século XX, a mesma industrialização. Continua sendo uma referência, um polo importantíssimo, a Faculdade de Direito do Recife, importantíssima historicamente e atualmente também, um curso muito relevante. Agora, o de São Paulo acabou seguindo um pouco o protagonismo que teve o Estado de São Paulo, né? A industrialização de São Paulo, a concentração de riqueza de São Paulo. Mas durante muito tempo, mesmo no século XX, acho que a escola era mais nacional no século XIX do que ao longo do século XX. Século XX passou a ficar meio bairrista, né? Era gente da capital e do interior do estado de São Paulo que estudava lá principalmente. E, curiosamente, de uns anos para cá, ela vem retomando essa faceta nacional. Vem gente do Brasil inteiro. É possível que, os novos critérios de vestibular, né, com os 50% das nossas vagas são por cotas, a USP chegou atrasada neste processo, 50% das nossas vagas são por cotas, existem aquelas cotas de alunos provenientes do Enem. Este é um exame nacional, então alguém que está lá na floresta amazônica ou que está no extremo sul do país faz o Enem sem precisar vir a São Paulo, nada disso, tirando estas boas notas no Enem, acaba podendo optar pela Universidade de São Paulo. Então, o curso anda, digamos, bastante nacionalizado. Tem gente de todos os estados, para alegria nossa, né? É uma felicidade. Apesar de ser uma universidade estadual, ela é, acima de tudo, uma universidade brasileira. E a gente receber estudantes de todo o Brasil nos enche de orgulho. Eu diria que essa faceta nacional que teve no século XIX, ela está retomando agora, no século XXI. Que maravilha, professora. Pluralidade é íncita e indispensável à democracia, que é o objeto do nosso tema primordial de hoje. E eu vou até explorar essa pergunta das ações afirmativas. O senhor disse que a USP chegou um pouco tardiamente, mas que vem revertendo o quadro e que hoje grande parte de seus alunos é oriundo das cotas, sejam elas de alunos de escolas públicas, cotas sociais e cotas raciais. E Verdade. também aquelas para deficientes físicos. Não se pode falar em democracia pujante sem que haja drástica redução da desigualdade social. Fomento à pluralidade e educação plena e emancipadora, entre outros fatores. Nesse eixo, as ações afirmativas foram implantadas nas universidades brasileiras e a USP é um bom paradigma de seu sucesso. Como é o atual perfil, e aí nós retomamos essa última fala do senhor, como é o atual perfil dos discentes da Faculdade de Direito da USP e o desenvolvimento acadêmico dos cotistas, porque é um segmento, sobretudo de ultradireita, que é contra cotas raciais e sociais. Eles apontam um discurso que já se provou falacioso, que é a denominada meritocracia, que vem sendo muito questionado pelos sociólogos e estudiosos. E, além disso, então eu quero saber qual o perfil dos discentes atuais na Faculdade de Direito da USP e o desenvolvimento acadêmico dos cotistas, porque eles sofrem por parte desse segmento de ultradireita
ataques falando que não teria o devido preparo para ingressar e concluir com louvor, com boas notas e serem bons profissionais. Eu quero saber isso do senhor, se isso é uma falácia. E outra coisa, se o mercado os tem absorvido em igualdade de condições ao saírem da faculdade, ou se os cotistas são discriminados pelo mercado de trabalho. Se a Faculdade de Direito da USP tem esse levantamento e faz esse acompanhamento. Hoje conversei com a estimada amiga, professora Lígia Fonseca Ferreira, da Unifesp. Ela é a maior estudiosa sobre a vida e a obra de Luiz Gama. Inclusive, escreveu um livro agora, Lições de Resistência, uma pessoa extraordinária, né, com doutoramento na Sorbonne. Então, ela lhe enviou um abraço e pediu que eu reforçasse também dentro dessa pergunta a questão dos discentes e docentes negros. Como que está a USP, a Faculdade de Direito especificamente, dentro desses critérios, professor? Olha, ainda na semana passada nós tivemos a oportunidade, nós estamos realizando lá uma série de seminários, quem organiza é o professor Rui Camilo, e o professor Rui convidou, na semana passada, quando o seminário foi aberto, o professor Alencastro e a professora Lígia, para falarem exatamente sobre esse tema. Então eu tive com ela a questão de uma semana, os dois deram aulas maravilhosas, ela falou muito a respeito do Luiz Gama, que é um autor que ela conhece como ninguém, e uma questão curiosa, ela tinha um pouco a expectativa naquele encontro, né, de que tivesse uma presença de alunos negros lá no auditório, no público, muito numerosa. E ficou um pouco decepcionada, porque eram poucos os negros. Né? Mas, enfim, depois eu expliquei para ela que estavam numa semana com provas, fazendo atividades lá, e mesmo assim, nós tínhamos alguns estudantes negros. De qualquer modo, olha, uma coisa é de uma clareza muito cristalina. Nós estamos fazendo o programa de cotas, completamos 5 anos, só agora. Né? Então, agora eu tenho 50% do alunado que tem origem de cotas. Isso fez com que o número de alunos negros e negras e alunos de fora do estado de São Paulo crescesse muito. É muito visível, é notória a presença de alunos negros, mas também é notória a presença de alunos com carências econômicas, alunos que têm maiores necessidades, por exemplo, de permanência estudantil, de moradia, de apoio para alimentação, de apoio para aquisição dos livros, de permanência na cidade de São Paulo. E até não, a faculdade é muito festeira, costuma fazer muitas cervejadas, festas. Daqui a alguns dias nós vamos ter uma festa muito tradicional aqui da faculdade, que é a Peruada. Né? Em dia 21 de outubro, então menos de um mês, nós teremos aqui a Peruada. E o centro acadêmico precisa recolher recursos para organizar essas festas, para levar adiante essas atividades, e tudo isso custa, sei lá, para participar de uma cervejada custa R$100. Fazer a inscrição para a Peruada custa R$100. E muitas vezes, estes alunos que têm uma origem socioeconômica mais humilde, têm dificuldades para poder frequentar as mesmas festas que os seus colegas frequentam. Então, eu tenho que pensar em apoio até para estas circunstâncias que são tão importantes para a formação do aluno, quanto ingressar na faculdade. Não basta ingressar, tem que ingressar e participar com as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos que têm todos os demais alunos. Por exemplo, é muito comum também que eu tenha intercâmbio. A faculdade manda para o exterior aproximadamente uns 80 alunos de graduação por ano.
Né? São convênios, isto com a interferência da faculdade, porque tem alguns que vão também para o exterior, mas vão por conta própria, não tem a interferência da faculdade. Mas com interferência da faculdade, por conta dos nossos convênios internacionais com as mais importantes universidades do mundo, vão 80 por ano. Ora, será que eu vou conseguir manter na mesma média? Eu tenho hoje 50% de alunos de alunos cotistas, de mandar para o exterior, dos 80 que eu tenho enviado, mandar 40 que sejam cotistas. Né? Se eu tenho 50% dos alunos cotistas, devem ir para o exterior, 50% cotistas também. Mas aí começam a aparecer novas exigências. Como eu vou financiar isto? Como eu mantenho um aluno durante 6 meses, um ano no exterior? Vão surgindo novos problemas, né? Ou então, estes alunos cotistas, a primeira leva está se formando agora. Nada mais legítimo e adequado, uma expectativa, uma aspiração super legítima, é que, como os outros que se formam, estes também queiram fazer pós-graduação. Ora, aí eu começo a ter a questão da permanência de alunos de pós-graduação, que vão passar não 5 anos na faculdade, mas agora vão passar, sei lá, 9 anos, 8 anos, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado. E para tudo isso nós estamos nos adaptando. Agora, o que eu posso assegurar, em primeiro lugar, mesmo com o sistema de cotas, o ingresso na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, ele é um ingresso muito difícil no vestibular tradicional, a turma usa a expressão ampla concorrência, que é promovido por uma fundação aqui ligada à USP, chamada FUVEST. O vestibular da FUVEST, é um dos mais concorridos, um dos mais difíceis do Brasil, e na Faculdade de Direito, o vestibular FUVEST é muito concorrido. Uma média, a depender de ano para ano, que varia de 30 a 35 candidatos por vaga no vestibular da FUVEST, ampla concorrência. É dificílimo, é um vestibular muito puxado. Mas, curiosamente, se eu medir a proporção candidato-vaga nas cotas, é um vestibular ainda mais difícil, mas muito mais difícil. Às vezes, 70 alunos por vaga. Às vezes, 80 alunos por vaga. Então, estes que chegam por cota passam por uma provação enorme. Eles não ficam devendo em nada do ponto de vista do preparo intelectual, do preparo para fazer o curso, para os demais. E nós temos algumas situações que são, enfim, eu fico muito feliz, fico muito contente, mas são inacreditáveis. Nós temos, dentre o nosso alunado atual, do curso de graduação, dois alunos que são filhos de moradores de rua. É um grande orgulho para a faculdade recebê-los, é um enorme orgulho receber. Mas pense só nas dificuldades. Tudo jogando contra, adversidades econômicas, adversidades no campo da moradia, da saúde, todas as adversidades que vocês possam imaginar, e apesar de tudo isso, são alunos que ingressam na Faculdade de Direito. Ora, eles não ficam devendo absolutamente nada. Pode não ter o dinheiro que uns e outros têm. Pode não ter, sei lá, passado férias na Disneylândia ou esquiado em Bariloche. Pode ser que isso não tenham. Mas não é isso que qualifica um aluno para frequentar uma das melhores faculdades de Direito do Brasil. Então, é um orgulho muito grande a gente ver esta meninada que entra por cotas e que se esforça, um esforço sobre-humano, com todas as adversidades, supera essas adversidades, chega à universidade com um desempenho. Eu nunca ouvi professor reclamando, olha, tem aluno cotista que é mau aluno, não está acompanhando o curso. Não, eu só ouço elogios. A nossa experiência é pequena, é de 5 anos, mas é muito, muito exitosa e cria muita esperança para todos nós. Que bom, professor.
Vamos falar da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. O senhor foi um dos grandes artífices e articuladores dela. Foi lida no derradeiro dia 11 de agosto nas arcadas e contou com a adesão de mais de 1 milhão de pessoas, de todos os estados brasileiros e de diversas áreas de atuação, intelectuais, jornalistas, artistas, estudantes, advogados, juízes, promotores, médicos, enfim, mobilizou a sociedade toda e foi extremamente exitosa. Gostaria de saber quais foram as circunstâncias em que ela foi lavrada, quais seus principais autores intelectuais e qual a sua avaliação sobre o legado deste documento, que já se pode frisar ter entrado para os anais da história política brasileira. Olha, realmente eu vou contar, eu tenho muito orgulho e muita sorte de ter sido o diretor que estimulou, ajudou a organizar este movimento. Mas, assim como uma faculdade não é feita só de professores, diretores, os funcionários, os estudantes têm um papel fundamental, a mesma coisa um movimento como esse que a gente organizou no dia 11 de agosto. Então, eu diria que ele tem três frentes que começaram a se organizar por uma coincidência, digamos, 3 semanas antes do dia 11 de agosto. 3 semanas antes. Primeira fonte, eu fui procurado pelo antigo diretor, de quem eu era o vice-diretor, professor Floriano. Fui procurado pelo professor Floriano e o Floriano me sugeriu, olha, você não acha que a gente deveria fazer no dia 11 de agosto uma manifestação aqui em defesa do Estado de Direito, das urnas eletrônicas, do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, uma coisa meio preventiva, porque as autoridades competentes, as urnas eletrônicas, os tribunais eleitorais estão sob um ataque, dizia ele, muito injusto, e acho que a gente poderia fazer algo em defesa do Estado de Direito que está sendo assim tão atacado. Eu falei, não tem problema nenhum, Floriano, acho que a ideia é ótima, vamos fazer isso, vou te ajudar nesta coisa, vamos organizar, você tem toda a razão. Agora, leve em consideração o seguinte, o nosso calendário escolar, ele está um pouquinho diferente por conta da pandemia, e o dia 11 de agosto será um dia de férias ainda, as aulas só foram retomadas no dia 15 de agosto. Falei, dia 11 de agosto ainda é férias, então não vai ter aluno aqui, não vai ter muita mobilização, vamos fazer isso, mas acho que nós teremos pouco público, né? Olha o erro, comecei a errar aí de longe, e falei para o Floriano, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar alguns diretores de faculdades de direito aqui da capital, e fiz isso, eu convidei o diretor do INSPER, convidei o diretor da GV, convidei o diretor da PUC, convidei o diretor do Mackenzie, enfim, convidei o diretor de alguns diretores da USP de Ribeirão Preto, todos eles aceitaram o convite para que viessem no dia, imaginem, era uma coisa que eu até estava pensando, acho que vai ter mais diretor de faculdade de direito do que público escutando, aí todos eles aceitaram, este foi o primeiro movimento. Segundo movimento, mais ou menos na mesma época, alguns dias depois, sabe, me procura um grupo de antigos alunos. Me procura um grupo de antigos alunos que eram, quase todos eles, dos 6 alunos que me procuraram, 5 eram contemporâneos meus. Estudaram na mesma época, eu entrei na faculdade em 76, me formei em 1980, e a Carta aos Brasileiros, a antiga, a primeira, aquela do professor Goffredo da Silva Teles, foi lida em 1977, quando eu estava no 2º ano. E eles eram meus contemporâneos. Eu vou dizer aqui, o juiz federal Ricardo Nascimento, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Roque Cittadini, o conselheiro também, Dimas Ramalho,
Ahn, o ex-procurador do Estado de São Paulo, Barrei Júnior, o Tatuí era o apelido dele, quando eu estudava, o apelido dele era Tatuí, e nem é de Tatuí. Geralmente dão o apelido para alguém que vem do interior, é o nome da cidade. Então, se alguém é de Pinhal, ele já vira, o apelido dele é Pinhal. Se alguém é de Botucatu, vira o Botucatu. E este aí era o Tatuí. Eu sempre pensei que ele fosse de Tatuí, mas não é de Tatuí, ele é de Bragança Paulista. Enfim, um outro colega também deste período. Então, eram 6 os que me procuraram. Me procuraram e vieram com uma proposta. Ó, professor, nós queremos fazer aqui a leitura de uma nova carta às brasileiras e aos brasileiros no pátio da faculdade no dia 11 de agosto. O senhor autoriza? Me deram a carta, eu li a minuta que estes 6 conjuntamente tinham redigido, dizendo, olha, nós queremos algo suprapartidário, que venha gente de todas as cores, todos os partidos, todas as frentes, desde que comunguem com a causa da democracia. Eu li a carta, e quando acabei a leitura, estávamos eu e a professora Ana Bechara, a vice-diretora, quando nós acabamos a leitura, eu falei com ele, onde é que eu assino? Brinquei com eles. Claro que eu vou assinar, e vocês podem ler no pátio a carta, não tem problema nenhum, uma honra. Né? E ainda falei mais para eles, e vamos fazer mais. Vamos subir a carta ao site da faculdade. Antes disso, a gente colhe umas 100, 200 assinaturas, né? E vamos subir isso ao site da faculdade e deixar aberto para adesões. Quem quiser aderir, pode aderir. Acho que ao longo do tempo nós vamos chegar a algumas assinaturas, mas nem passava pela minha cabeça e nem pela deles, que nós subimos isto para o site da faculdade já com 3.000 assinaturas. Mas 3.000 assinaturas de grosso calibre, viu? Porque eram juristas importantíssimos, eram artistas muito importantes, empresários muito importantes também. Então a coisa já... Eu estava contente com 100, 200 assinaturas e nós subimos para o site com 100.000 assinaturas e aí também fomos muito ajudado por uma personalidade inusitada, a personalidade inesperada, né? Que é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele se manifestou em duas ou três ocasiões, de forma que imediatamente o número de subscritores da carta subia barbaramente. Teve um dia que ele fez aquela reunião com os embaixadores estrangeiros, naquele dia nós tivemos 100.000 subscrições. Depois teve um outro dia que ele disse que o documento era a cartinha. Chamou o documento de cartinha, tivemos 120.000 adesões naquele dia. Então nós só podemos agradecer ao presidente Bolsonaro, que impulsionou o nosso negócio de uma maneira extraordinária. Imagina se ele tivesse dito logo no início, onde é que eu assino? Quero assinar também porque eu sou a favor da democracia. Esse movimento não teria tido essa repercussão. Mas ele fez questão de hostilizar, de menosprezar, de, enfim, tratar de uma forma leviana, e isto gerou muitas adesões também à carta. Então eu já falei de 2 movimentos, né? Um, partindo de professores ali da faculdade, que queriam fazer algo no 11 de agosto. Outro, de antigos alunos da faculdade, que fizeram esta mobilização. Depois disso é preciso registrar que muita gente mesmo nos apoiou, né? Porque foram empresários, foram artistas, foram grupos de advogados, a OAB, o Grupo Prerrogativas. Nós tivemos muitas adesões que nos ajudaram demasiadamente. A lista é extensa, mas tinha uma advogada do Grupo Prerrogativas, que aquela lá, eu vou contar, trabalhava de uma maneira que eu ficava abismado cada vez que ela me mandava ela me ligava de vez em quando, no meio desse processo de colher as assinaturas, né? Ela me ligava e falou, professor, eu estou com uma lista aqui de adesões, queria passar isso para o senhor. Aí ela me passava uma lista por e-mail ou por WhatsApp, eram páginas e páginas, ela conseguia
300, 500 assinaturas de advogados, enfim. A doutora Raquel Preto, enfim, que me ajudou muito, mas não foi, eu estou dando alguns nomes, né? O Marco Aurélio, lá do Grupo Prerrogativas, ajudou uma barbaridade. O professores de outras faculdades, como gente da PUC, gente da GV, gente do Mackenzie, de todas as escolas nos ajudaram muito, muito. Agora tem uma terceira frente igualmente importante e tudo no arco assim de uma semana, 10 dias, eu recebi uma ligação da Fiesp. E a Fiesp me convidando para um encontro, para uma reunião, para um almoço com o presidente Josué, que eu não conhecia pessoalmente. Eu conheço muita gente lá na Fiesp, participo de atividades lá na Fiesp, mas o presidente Josué eu não tinha tido a oportunidade de conhecer e nunca tinha conversado com o presidente Josué. Ele me convida lá para uma reunião e me diz o seguinte, olha, eu soube que vocês estão pensando em organizar no dia 11 de agosto um evento lá na Faculdade de Direito, com esse perfil, defesa dos tribunais, defesa das eleições, defesa das urnas eletrônicas. E esta é uma pauta com a qual nós aqui da Fiesp estamos plenamente de acordo. E antes de saber que vocês organizariam algo na Faculdade de Direito, nós tínhamos cogitado de fazer algo aqui. Mas, sinceramente, se nós fizermos aqui na Fiesp, vai ter a repercussão de sempre das coisas que nós fazemos na Fiesp. É claro que tem repercussão, mas eu acho que a repercussão seria muito maior se, eventualmente, nós fôssemos a Faculdade de Direito e fizéssemos lá, porque a Faculdade de Direito tem, nestas questões, uma tradição invejável, uma simbologia invejável, e eu acho que se nós, empresários, fôssemos lá, seria mais bonito e teria uma repercussão muito maior. O que o senhor acha? Eu falei, o senhor está convidado já, pode vir, contaremos lá de braços abertos para recebê-los. Eu acho que o senhor tem razão, pode ter mesmo em razão de que não é algo usual que o empresariado esteja lá numa manifestação da faculdade em defesa da democracia, do Estado de Direito, seria muito oportuno, acho que terá um impacto extraordinário. Ele falou, então só me aguarde um pouco, que eu tenho aqui que combinar com a diretoria, conversar com o pessoal aqui da FES, tenho certeza de que eles concordarão, mas eu quero conversar com os meus pares aqui. A hora que eles me autorizarem formalmente, aí a Fiesp vai aderir a esta mobilização toda. Mas também já antecipo, me disse o presidente Josué, se eles não me autorizarem, o que eu acho improvável, mas se não me autorizarem, eu irei lá a título pessoal. Não vou como presidente da Fiesp, mas vou pessoalmente. E ainda fez uma brincadeira comigo, posso levar mais empresários? Eu falei, o senhor pode levar quem o senhor quiser. Bom, eu acho que ele levou lá naquele dia, ele levou 50% do PIB, viu? Foi muita gente, muitos empresários de peso o acompanharam lá na mobilização. Então, foram essas três frentes, uma somatória de fatores. Olha, e depois, lá no interior da faculdade, os professores ajudaram uma barbaridade. Os professores fizeram vaquinha para a gente pagar as despesas lá de montar aquele palco todo, aquele cenário todo. Aquilo tudo, defender a democracia não é tão barato não, viu? Custou lá um dinheiro que a faculdade não podia colocar um centavo naquilo. Mas os professores se cotizaram, fizeram ali vaquinhas, nos ajudaram muito, basicamente dinheiro de professores que fizeram lá uma vaquinha para bancar o ato. Mas, por exemplo, artistas, quantos não foram os artistas que gravaram vídeos? Tinha um vídeo que começava com a Fernanda Montenegro e depois os maiores cantores, as maiores cantoras, maiores atores, maiores atrizes do Brasil apareciam naquele vídeo, cada um lia uma frase
da carta, aquilo também teve um impacto extraordinário. Gente como a Mari Stockler, que é uma grande produtora de eventos, ou a Bia Lessa, a Daniela Thomas, enfim, gente top do teatro brasileiro, do cinema brasileiro, nos ajudaram demais. Iam lá, ficavam o dia inteiro trabalhando, ajudando olha, faça assim, faça assado, põe o palco mais para cá, mais para lá, põe o telão aqui, põe o telão lá. Bom, acabou tendo uma estrutura com o apoio de tanta gente, uma estrutura extraordinária. Deram dicas muito importantes, não é? A Roberta Estrela Dalva, que foi, por exemplo, enfim, a mestre de cerimônia da atividade no pátio. Né? A Roberta é uma grande figura, com uma experiência internacional em condução de eventos, conduziu o evento com uma elegância, com uma classe extraordinária. No Salão Nobre, o reitor da USP e a mestre de cerimônias da Universidade de São Paulo, a Silvia Bonassa, era a mestre de cerimônia da USP quem organizou a atividade no Salão Nobre, com muitos empresários, falando na mesma reunião, o presidente da Fiesp e o presidente da CUT, né? Falando na mesma reunião, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, diga-se de passagem, né? O Conselho Federal, infelizmente, não esteve presente naquele dia, mas a presidente da OAB de São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini, fez um discurso maravilhoso, o reitor da USP, um discurso maravilhoso, os empresários, mais de um, fazendo também discursos muito consistentes. Imagina que juntamente com a presidente da OAB e com representantes do empresariado, estava a presidente da Uni também, falando no mesmo palco, presidente da CUT, falando todos no mesmo palco. Então, isto foi igualmente muito bonito e muito significativo. Mas se eu não tenho o concurso de todo mundo, a bem da verdade, isso acabou caindo no meu colo, eu dei uma sorte danada. Os professores me procuraram, os estudantes me procuraram, os empresários me procuraram, os antigos alunos me procuraram. Eu dei a sorte de cair tudo no meu colo, cair tudo na minha mão. E pude, enfim, ajudar a organizar isso. Os artistas me procuraram. Enfim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Aquela semana que antecedeu o 11 de agosto foi uma coisa muito emocionante, porque o Lago de São Francisco se tornou, naqueles dias, um centro de peregrinação, como se fosse aquilo um santuário. Tem algo lá de religioso no espaço da faculdade, é um misto de igreja, museu e faculdade de direito. O prédio é muito histórico e é uma referência, fica bem no centrão de São Paulo. Virou um lugar de peregrinação, as pessoas iam lá nos dias que antecederam o ato para tirar fotografia, pediam para entrar, me procuravam lá, gente populares, pessoas do povo. Eu vou citar 2 casos que me deixaram muito comovidos. Vem um senhor de 91 anos, advogado formado na faculdade nos anos 50, 91 anos, se dá o trabalho de vir até a faculdade e quer conversar comigo. E a recepcionista lá, a secretária, falou, olha, tem um senhor aí já de idade bem avançada, quer conversar com o senhor. Ele disse que formou-se na faculdade nos anos 50. Falei, por favor, peça para ele entrar. Entra este senhor e diz que estudou na faculdade na década de 50, que viu na televisão, viu nos jornais toda essa movimentação, ele ficou muito contente e fez questão de vir à faculdade porque ele queria assinar a carta. Eu falei, não tem problema nenhum, mas as assinaturas são digitais, a turma está fazendo eletronicamente. Eu falei, não, professor, eu sou muito antigo, esse negócio de fazer eletrônico por computador digital, eu não sei fazer isso daí, mas o senhor me traz a carta aqui que eu assino. Eu peguei, pedi para imprimir, colhi a assinatura dele, os dados dele, tudo direitinho, uma coisa comovente. Uma outra senhora aparece lá também, assim, mas apareciam muitas pessoas, estou citando alguns casos. Apareceu uma senhora de 80 anos,
de origem oriental, né? E quer falar comigo também. Artista plástica. Não tinha estudado na escola, não era antiga aluna, nada disso. Era uma artista plástica. Essa senhora me procura e faz a seguinte oferta. Olha, professor, eu sou artista plástica, eu fui ilustradora da Folha de São Paulo durante a ditadura. Teve um período que eu precisei sair do Brasil. Eu morei na França, aí parei de trabalhar na Folha de São Paulo, um jornal do qual eu era ilustradora, e só voltei para o Brasil depois da redemocratização. Minha atividade é pintar. Eu vivo da pintura. E eu pintei um quadro que representa a atual situação política brasileira, e eu queria saber se o senhor aceitaria o nosso quadro, o meu quadro, como um presente para a Faculdade de Direito. É a única coisa que eu posso fazer, a única coisa que eu sei fazer, mas eu quero ajudar. Eu posso ajudar dando um quadro para a faculdade? Falei, claro que a senhora pode, fique à vontade para trazer o quadro aqui quando a senhora quiser. Então, as pessoas iam lá e perguntavam, como é que eu ajudo? Como é que eu participo? Onde é que eu assino? Muita gente, olha, os alunos ajudaram uma barbaridade. Os alunos fizeram lá um mutirão, mais de 100 alunos no dia da manifestação ficaram ajudando, porque tem gente para controlar a entrada, para ver se está tudo correndo direitinho. Nós tínhamos lá vários homenageados que assinaram a Carta aos Brasileiros de 1977. Nós colocamos um aluno para, digamos, meio ser um monitor, um tutor de cada um daqueles, algumas dessas pessoas, com mais de 90 anos de idade, colocamos um aluno à disposição de cada um deles, se precisasse de água, se precisasse ir ao banheiro, e para dar todo o apoio a esses nossos visitantes ilustres. E depois recebemos, dentro da faculdade, eu estimo, dentro da faculdade, umas 3.000 pessoas, e na frente da faculdade, no Largo de São Francisco, mais de 10.000 pessoas. Então foi uma coisa... E naquele dia nós alcançamos mais de 1 milhão de subscritores. O Jornal Nacional fez uma cobertura no dia 11 de agosto, ele fez uma cobertura do ato que durou 33 minutos no Jornal Nacional. No dia seguinte, no dia 12 de agosto, a fachada da faculdade, a foto da faculdade, ou então a foto do pátio, ela ocupava quase que página inteira, pura e simplesmente, da Folha, do Estado, do Globo, do Correio Brasiliense e do Valor Econômico. Os 5 jornais de maior projeção política do Brasil, a capa dos 5 era o ato do dia 11 de agosto. Então aquilo foi marcante, foi histórico, foi muito emocionante, sim. Inspirador, meus parabéns, professor, para o senhor ter promovido, encetado e ter sido o artífice desse movimento tão expressivo. Nosso tempo está voando, está acabando, então eu vou fazer perguntas e se o senhor puder fazer respostas bem objetivas para eu não deixar de abordar algumas coisas aqui. Ah, tá bem. Você é mais conciso. Mas foi linda a história e ela precisa ser registrada. Parabéns uma vez mais. Professor, o senhor ostenta vasta produção acadêmica, especialmente em teoria e filosofia do direito, entre outros campos. Eu perquiro-lhe, sob o prisma da lógica, da razoabilidade e da boa-fé, a como compatibilizar os denominados sigilos centenários, impingidos a atos patentemente públicos, e o orçamento secreto, com os princípios da moralidade, da publicidade e da impessoalidade incrustados no artigo 37, caput, da Carta Política, o que leva a institucional, cujos atos claramente ilegais e inconstitucionais persistem e geram efeitos. Nosso sistema de freios e contrapesos está claudicante, onde residem os maiores erros. Olha, eu vou começar com uma brincadeira e depois voltamos para este assunto que é muito sério. Eu mencionei no início da nossa conversa que os estudantes farão a festa da peroada agora no dia 21 de outubro.
né, entre o primeiro e o segundo turno, mas é a data que historicamente ocorre a peroada, por uma coincidência. E toda a peroada, os estudantes elegem, entre eles mesmos, os estudantes elegem um mote, uma espécie de refrão, uma espécie de palavra de ordem para a peroada, e sempre em tom meio carnavalesco, satírico, irônico e político. A peroada é uma manifestação, os estudantes chamam de político etílica carnavalesca. Então, uma mistura de carnaval, bebedeira da molecada e também de sátira política. Olha o mote eleito esse ano. Eleito no segundo turno, viu? Porque no primeiro turno deu empate, eram 4 ou 5 motes que concorriam, eleitos pelos estudantes, deu empate entre duas propostas, aí fizeram o segundo turno. No segundo turno ganhou o seguinte mote, né? Como é um negócio, tem a ver com o sigilo e esse tema do sigilo. Meu Peru não está tranquilo, quer 100 anos de sigilo. Era o mote da peroada. Será o mote da peroada desse ano, que venceu a eleição da semana passada. Mas isto é uma ironia, isto é uma sátira, isto é um deboche, com essa pouca vergonha de sigilo centenário. Para qualquer coisa é sigilo centenário. Quer dizer, é absolutamente incompatível com o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito tem 3 pilares. Um é a legalidade, o respeito à legalidade. Isso tudo é ilegal. Esse sigilo centenário é absolutamente ilegal, inadmissível. O Estado de Direito, ele pressupõe, e isto tem muita relação com o sigilo, além da legalidade, a publicidade e a transparência. Esta é a regra do Estado de Direito. Agora, como é que eu posso ter publicidade e transparência com 100 anos de sigilo? Não é só o Peru dos estudantes que está intranquilo, o Peru de todo mundo está intranquilo. Tá? E o Estado Democrático de Direito, ele combina o princípio da publicidade com o princípio da legalidade para que eu possa ter o terceiro pilar, a terceira coluna de sustentação, o terceiro fundamento do Estado de Direito, que é a possibilidade de controle. Agora, como eu vou controlar orçamento secreto? Como eu vou controlar um documento que quem visitou a primeira-dama ou quem esteve no gabinete do presidente, sigilo de 100 anos para coisas triviais deste tipo? Quer dizer, é inadmissível, é vergonhoso. Eu consigo, com uma só decretação dessas de sigilo, solapar todos os pilares do Estado de Direito. Eu faço tábula rasa da legalidade, eu anulo a publicidade e eu inviabilizo o controle. Quer dizer, é realmente uma excrescência, uma teratologia jurídica, uma aberração. O seu comentário é muito pertinente por conta do caráter aberrante desse sigilo de 100 anos. A regra da democracia é a publicidade, é a transparência, e não o seu oposto. Quero agradecer a presença virtual do Dr. Regis de Oliveira, do Procurador de Justiça Militar do Conselho Nacional do Ministério Público, Alexandre Barros Leal Saraiva, da professora aposentada da USP, Marília Pacheco Fiorilo, que é vencedora de 2 prêmios Jabutis, e aos demais que estão acompanhando e que futuramente ainda assistirão a essa live no momento mais oportuno. Professor, há mais de uma centena de pedidos de impeachment contra o atual presidente da República, que, aliás, não foram sequer apreciados pela presidência da Câmara, que monocraticamente monopoliza essas decisões, o que me parece absolutamente também contrastante com check and balance e com o princípio republicano de controle de poderes. Mas, enfim, nossa lei que regula o impedimento é a 1079 de 1950. Então, o Supremo fez algumas alterações, no caso ali do caso Collor, depois da presidente Dilma. O senhor é favorável à atuação legislativa
da lei de impeachment para colocá-la em conformidade com os tempos em que vivemos, quais as principais alterações que deveriam ser realizadas? O poder do presidente da Câmara seria uma dessas alterações para submetê-la a controle pelo um colegiado do Poder Legislativo? Sem dúvida. Eu acho que esta é a primeira, mais urgente, mais importante das transformações. Mas, enfim, nós temos mudanças legislativas. Nos últimos anos, nós tivemos mudanças legislativas muito relevantes, né? A lei de combate ao crime organizado, a lei de acesso à informação, agora a recente lei de defesa do Estado Democrático de Direito em substituição à antiga Lei de Segurança Nacional. Enfim, nós tivemos uma série de reformas importantes. Eu acho que no bojo dessas reformas, até mesmo para compatibilizar a lei do impeachment com a Constituição de 88, e com todos esses diplomas legislativos aprovados nos últimos tempos, a lei de impeachment, e nós vimos que, especialmente no caso da presidente Dilma, do impeachment da presidente Dilma, e agora, mais recentemente, na trava forçada dos mais de 100 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, que a lei tem muitos problemas. A lei se vale de uma linguagem, o que é um pouco inevitável, mas poderia ser muito diferente do que é a lei do impeachment vigente atualmente, se vale de uma linguagem ultrapassada, de uma linguagem incompatível com as exigências da Constituição de 88, com os princípios do Estado Democrático de Direito. Então, é uma lei que exige uma revisão urgentemente, né? E eu acredito que a próxima legislatura promoverá esta mudança com toda certeza, a começar por terminar com esta prerrogativa autoritária e monopolista do Procurador-Geral da República. Professor, a autonomia universitária e a liberdade de cátedra são princípios inegociáveis e inalienáveis da Constituição Federal. A despeito disso, na prática, no dia a dia, são alvo de contumélias de uma ultradireita que acoima as universidades públicas de toda sorte de críticas e de falácias. Professores são constantemente acossados em sala de aula, gravados, intimidados, por abordarem assuntos relevantes e emitirem suas interpretações sobre fatos históricos, sociais, econômicos, religiosos e outros. Reitores são nomeados fora da lista tríplice exigida por lei. Indago-lhe, como blindar as universidades, augustas casas de ensino e de debate, ciência e produção de conhecimento, da interferência de governos de ocasião e de uma maioria transitória? Olha, isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, mas o que se percebe nesta onda conservadora, autoritária, de ultradireita, fascista ou pós-fascista, a gente pode escolher, a terminologia é variada, mas existe uma onda conservadora que graça não é no Brasil, graça no planeta. Eu tenho problemas análogos, por exemplo, numa democracia como a democracia americana, ou então numa democracia como a democracia italiana. Talvez esta semana a eleição na Itália da frente pós-fascista, que é, na verdade, uma frente fascista, é um motivo mais de grande preocupação. Então, isso não é um fenômeno que assola apenas o Brasil. Eu morei 2 anos na Itália, lecionei 2 anos na Itália, tenho muitos amigos italianos e não foram poucas as mensagens que eu recebi de colegas italianos. Escuta, negócio se continuar feio assim como está na Itália, com os fascistas no governo,
Será que eu consigo uma posição aí no Brasil? Será que você consegue me receber aí no Brasil? E eu digo para eles, olha, eu esperaria mais uns dias, só posso te responder isso depois do domingo. Vamos ver se dá para a gente ajudar. Mas eu espero que dê para ajudar, sim. Enfim, é muito preocupante esta onda reacionária, esta onda conservadora. E a estratégia, internacionalmente, é uma estratégia de solapar a democracia continuamente. Uma hora eu mexo numa garantia, outra hora eu mexo numa instituição, outra hora eu enfraqueço um mecanismo de participação democrática, de controle social. É uma estratégia gradual de destruição das instituições democráticas. No mundo inteiro, essa estratégia fica muito evidente. Uma estratégia de minar a confiança nas instituições. E a democracia depende muito da confiança nas instituições. Dentre elas, as instituições vinculadas à produção do conhecimento, à produção da ciência. Então, é a desvalorização da ciência, a desvalorização do conhecimento, a banalização da crítica à universidade, a desqualificação de um tipo de pensamento que é característico da universidade, plural. Eu desqualifico alguns autores, algumas correntes de pensamento, como se a universidade não fosse o local para a pluralidade de ideias, para os debates. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando nós tivemos a passagem do primeiro para o segundo turno, em 2018, o Floriano já era o diretor da Faculdade de Direito, eu era o vice-diretor do Floriano. Aí a Faculdade de Direito tradicionalmente é uma sessão eleitoral. Eu cedo lá a faculdade para que a gente tenha eleições na faculdade. 2, 3 dias antes do segundo turno, os alunos pediram ao então diretor, professor Floriano: professor, nós podemos colocar uma faixa aqui na frente da faculdade, na fachada da faculdade, escrito Direito USP Antifascista? E o Floriano autorizou. Falou, não tem problema nenhum, pode colocar. Os alunos não perderam tempo. 1 minuto depois a faixa já estava colocada lá. Estava a faixa... E olha, os alunos foram rápidos, mas a reação autoritária também foi. A reação autoritária foi imediata. O Floriano autorizou, 1 minuto depois a faixa já estava lá colocada, e 5 minutos depois chega um guarda metropolitana. Guarda metropolitana passa em frente da faculdade, vê a faixa, não gostou, parou o carro lá, desce alguém da guarda metropolitana, vem lá na portaria da faculdade e dá uma ordem. Manda tirar essa faixa aí, porque aqui tem eleição, daqui a 3 dias tem eleição e não pode ficar faixa que favoreça candidato. Assim mesmo. Aí o porteiro falou, o diretor autorizou colocar. O senhor quer falar com ele? Pode subir aqui na sala dele, vai lá e fala com ele, dá ordem para ele, porque ele mandou colocar, ele autorizou colocar. E o guarda municipal não se fez de rogado, falou, eu quero falar com o diretor. Subiu a sala do diretor e falou, deu a ordem para o diretor. Pode tirar isso daí, porque o senhor sabe que não pode favorecer candidato. Aí o Floriano primeiro perguntou para ele, mas escuta, favorece algum candidato? Porque tem algum candidato que é fascista? Eles estão colocando aí antifascista. Tem algum candidato fascista? O policial respondeu para o diretor, não, o senhor sabe muito bem o que eu estou dizendo. O Floriano falou, não sei não, eu autorizei a colocar, se o senhor vier aqui com uma ordem judicial, eu tiro, eu vou obedecer a ordem judicial. O senhor tem aí a ordem judicial? Não, não tenho, mas vou buscar. O Floriano falou, pode buscar, porque enquanto o senhor for lá buscar a ordem judicial, eu já vou deixar preparadinha aqui a defesa da faculdade. Já vou avisar a procuradoria da universidade e nós não vamos
tolerar esse tipo de intervenção, esse tipo de interferência na faculdade. Bom, a faculdade de Direito da USP, talvez pelo peso, pelo prestígio, pela respeitabilidade, consiga fazer isso até com facilidade. Para todo mundo pareceu algo ridículo, algo de uma arbitrariedade, mas é possível que em escolas menores, sem o prestígio da USP, sem o preparo da Universidade de São Paulo para estas situações, que talvez, num ou outro caso, isso tenha prevalecido. Os pedidos como esse aí, para que a gente retirasse a faixa, foram tantos, em tantas universidades brasileiras, na passagem do primeiro para o segundo turno das eleições de 2018, que a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, primeiro a ministra Carmen Lúcia, se eu não me engano, que foi quem concedeu a liminar, e depois o plenário aprovou aquela liminar com um voto muito interessante do ministro Alexandre de Moraes, ambos defendendo a autonomia universitária, a liberdade de expressão. Então, as garantias nós temos. O que é preciso é exercê-las. E temos, inclusive, com esses precedentes importantes da Suprema Corte brasileira, né? Enfim, mas que a estratégia essa de destruir a democracia, gradualmente, eu não tenho dúvida nenhuma. Por falar nisso, o senhor sofreu algum tipo de ameaça ou intimidação por conta da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito? Não, sinceramente, não sofri nenhuma ameaça. Agora, no dia do ato, aconteceu algo curioso, né? Nós não estávamos permitindo que as pessoas adentrassem a faculdade, no interior da faculdade, com bandeira ou camiseta de candidato ou de partido. Nós não permitimos isso. Tanto é, se você vê ali o pátio, vê o salão nobre, não tinha bandeira de partido, não tinha camiseta de partido, a gente queria esse tom apartidário, suprapartidário. E do lado de fora, não. Na rua, tinha bandeiras de vários candidatos, de vários partidos, de várias correntes políticas. Mas no interior da faculdade, não. Exceção a um caso. Teve um sujeito que entrou, curiosamente, o que desrespeitou a regra, entrou com uma camiseta pró-Bolsonaro. Né? Era o único lá com camiseta de candidato. E nós ficamos preocupados. Entrou esse aí, porque vai querer criar caso, vai querer criar confusão, vamos ficar de olho, vamos tomar cuidado, enfim, vamos acompanhar os passos. Aí o próprio professor Floriano, o Floriano viu esta pessoa, o antigo diretor, viu esta pessoa com a faixa Viva Bolsonaro ou pró-Bolsonaro e identificou quem era um deputado federal, por uma coincidência, colega de turma, estudou na mesma classe do professor Floriano. Então, era colega, conhecia. Aí o Floriano se aproximou dele. Bom, mas o que você veio fazer aqui com essa camiseta? O que você veio fazer aqui? Ele falou, não, eu vim aqui para prestigiar a democracia. Ele falou para o Floriano. Floriano, olha lá, hein, rapaz, vê se não vai arrumar confusão. Isso aqui tá tudo pacífico, você não vê ninguém com camiseta de partido, você vem com uma camiseta Bolsonaro, que criticou a carta, que está falando mal do que a gente está fazendo aqui, você vem aqui com essa provocação. Ele falou, não vou provocar ninguém, pode ficar sossegado, não vou fazer nada. E continuou circulando por ali, pelos corredores da faculdade, pelo pátio. E o Floriano ficou meio na marcação dele. Colocou um aluno, ó, se aí começar a se exceder, você avisa que a gente toma providência. Não, o sujeito continuou andando lá, sem nenhum excesso. E este aluno que estava acompanhando os passos do bolsonarista presente lá no ato, diz que uma hora ele foi cercado por jornalistas. E os jornalistas perguntaram a ele, mas o que o senhor veio aqui para fazer provocação? Não, vem aqui participar em apoio da democracia. E como é que o senhor está sendo tratado? Os jornalistas perguntaram a ele. E ele respondeu, eu estou sendo muito bem tratado por todo mundo. Eu queria ressaltar isso, que eu estou sendo muito bem tratado por todo mundo. Enfim, é um pouco dessas curiosidades, né, das coisas que acontecem ali num ato com essa repercussão, desta
magnitude, e acabou não tendo mais nenhum incidente. Eu, particularmente, não sofri nenhuma ameaça. No dia do ato, 3 drones, a polícia baixou 3 drones que sobrevoavam a faculdade, o que não é permitido. Ficar um drone sobrevoando lá o centro da cidade de São Paulo, não tem permissão para isso. E a polícia baixou os 3 drones. Um drone era de um grande jornal, um desses grandes jornais brasileiros, enfim, que tirou fotos aéreas da manifestação. Mas os outros 2, eu sinceramente eu não sei de quem eram. Tá? A polícia me comunicou que baixou 3 drones. O jornal depois me revelou, não era nosso. Tá? Mas os outros 2 eu não sei de onde vieram. Mas olha, sinceramente, não arrancaram as faixas ficaram ali vários dias antes do ato, nós não tivemos nenhum ataque à faculdade, eu particularmente também não recebi nenhum ataque, então estaria mentindo se dissesse o contrário. Não recebi nenhuma ameaça, nada disso. Que ótimo. Professor, nossa conversa está tão agradável e o tempo já se exauriu. Então, tem um perigo da live cair. Se ela eventualmente cair, os nossos amigos e amigas que estão assistindo vão compreender. Porque eu vou fazer um pouco mais de pergunta, porque está muito bom, vou aproveitar o seu momento. Vamos em frente, Mas vamos desde em já frente. alerto que pode ser que ela caia. Se cair, um abraço afetuoso para todos e a nossa gratidão ao professor Celso Campilongo por nos ensinar. Mas eu quero aproveitar cada segundo. Professor, são poucas perguntas e a gente pode abordá-las, embora complexas, de maneira um pouco objetiva. Eu vou me referir ao artigo 142 da Constituição Federal, que foi objeto de uma ou outra interpretação escalafobética, esdrúxula. Entretanto, a comunidade jurídica solapou quaisquer dúvidas e externou, inclusive por meio do Supremo Tribunal Federal, que inexiste margem para conceber-se um poder moderador às Forças Armadas. Alguns setores da caserna são criticados por, em tese, pretenderem o exercício de um poder político partidário. O senhor reputa que militares da ativa, à guisa do que sucede com juízes e membros do Ministério Público, deveriam ser impedidos de concorrer a mandatos eletivos e de assumirem cargos fora das Forças Armadas e sem correlação com a atividade fim? Eu acho que, bom, primeiro, essas interpretações a respeito do artigo 142 são completamente absurdas, descabidas, sem menor sustentação, sem a menor sustentação jurídica. Este voto, se eu não me engano, este voto mencionado é um voto do ministro Fux, no meio da pandemia, balizando bastante qual é o papel das Forças Armadas. Naquela oportunidade, vários juristas se pronunciaram, dando a interpretação correta àquele artigo da Constituição. Quer dizer, não tem sentido algum que você imagine que a Constituição de 88 abrigou uma espécie de poder moderador e concedeu esse poder moderador exatamente aos militares, que, na verdade, enfim, todo o processo de redemocratização era um processo para contenção, superação da ditadura militar. Então não cabe na cabeça de ninguém, quer pelo que está escrito no artigo 142, quer pela conjuntura que se cristalizou com a Constituição de 88, que foi, digamos, lida. Me lembro perfeitamente do deputado Ulisses Guimarães, diga-se de passagem, antigo aluno da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ulisses Guimarães, no dia em que a Constituição foi aprovada, ele disse o seguinte: temos nojo e ódio das ditaduras. Foi desta maneira que a Constituição entrou em vigor, com esse discurso histórico do deputado Ulisses Guimarães. Então, a interpretação é completamente descabida. Uma outra observação. Há noticiário, em 2020, particularmente no primeiro ano da pandemia,
mas também no segundo, e até agora, a bem da verdade, de que algumas forças do poder executivo, dentre eles alguns militares, tá, estariam tramando ou envolvidos ou com esta interpretação esdrúxula da Constituição, ou com algum tipo de golpe de Estado, enfim, eu não sei, enfim, não tenho esses relacionamentos com os militares para saber se isto é verídico ou não. Mas tenho aqui a minha leitura, né? Sinceramente, se tivesse havido algum respaldo para essas pretensões golpistas, na minha opinião, o golpe teria ocorrido. Não é por falta de vontade de alguns poucos que têm posições de destaque no executivo, né? Esses teriam, acho que até muita vontade de seguir adiante com um golpe. Mas as Forças Armadas não mostraram, ao longo deste período, nenhuma simpatia, nenhuma solidariedade com esta movimentação. Se dependesse de alguns, o golpe teria sido dado. Mas não houve esta adesão militar, não houve esta adesão, particularmente, daqueles que têm posições de comando nas Forças Armadas. Ao ponto de que, em determinada altura, o presidente Bolsonaro trocou todos os comandantes militares. E o ministro da Defesa. Justamente neste período de maior tensão e que a imprensa especulou que houve articulação no sentido de um golpe e que os comandantes da ativa não aceitaram este tipo de pressão. A impressão que eu tenho é de que também neste momento eleitoral, claro que há apreensão e que pode eventualmente haver uma ou outra confusão, nós temos que ficar muito, muito alertas em relação a este momento eleitoral, quer no primeiro turno, quer no segundo turno, de gente querendo conturbar o processo eleitoral ou querendo, digamos, anular o resultado legítimo das urnas ou de todo o processo. Mas, sinceramente, também não vejo nenhuma disposição, sinceramente, das Forças Armadas em subsidiar, alimentar ou chancelar qualquer tentativa golpista. Sinceramente, não vejo nada disso. Mas o senhor é favorável a que os militares sejam impedidos de concorrer a cargos eletivos, de assumirem cargos fora das Forças Armadas, sem correlação com a atividade fim? Eu acho que aqueles que são da ativa deveriam ser proibidos de fazer isso. Né? Se quiser, vai para a reserva, e na reserva faça o que bem entender, mas da ativa, inadmissível. Inadmissível. Tá. Professor, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos divergem entre si sobre a rigidez da lei de anistia e sobre a prescrição de crimes contra a humanidade. A Corte Constitucional Brasileira, por exemplo, placita a anistia e entende, inclusive, que estão prescritos muitos dos crimes praticados durante a ditadura. Ao passo que é sólido o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que declara inválidas, sob o prisma da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual ela é a derradeira intérprete, né, o Pacto de São José da Costa Rica, ela declara inválida leis que eximem agentes estatais de responsabilidade por aludidos delitos que seriam também imprescritíveis. Na sua percepção, o Brasil errou ao não submeter os acusados de crimes contra a humanidade a processo e responsabilização penal? Por quê? Na minha opinião, errou. Na minha opinião, esses são crimes imprescritíveis. E errou por quê? Porque alguém que chega à presidência da República e antes disso defende um torturador numa democracia, o faz amparado por essas decisões. Então, esta é a prova maior do equívoco que nós fizemos
quando julgamos a constitucionalidade da lei da anistia ou demos uma determinada interpretação à lei da anistia. Esses problemas mal resolvidos do passado acabam criando espaço para manifestações absolutamente incompatíveis com a democracia, como o elogio a um torturador. Professor, o processo eleitoral brasileiro vem sendo amplamente questionado na sua lisura e legitimidade, sobretudo por determinado personagem da vida pública nacional. Contudo, jamais se constataram quaisquer fraudes nas votações empreendidas por meio das urnas eletrônicas e tampouco na totalização efetuada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tais urnas são sabidamente transparentes, auditáveis e refletem a vontade soberana do eleitor. Trata-se, portanto, de alegação pífia, seja por ignorância, má-fé ou fruto de teorias conspiratórias descabidas. O senhor entende que a liberdade de expressão contempla esse tipo de ataque infundado e absolutamente desacisado a um dos pilares da própria democracia, qual seja o processo de sufrágio e a autoridade e a legitimidade da justiça eleitoral, principalmente às vésperas das eleições? Olha, eu acho que se isto caracterizar o que prevê a legislação, né, a atos de violência ou grave ameaça, isso passa a ser crime. Né? Agora, enquanto ficar no plano da liberdade de expressão, eu não quero urna eletrônica, eu quero voto impresso, eu quero o voto manual, enfim, enquanto ficar no plano da liberdade de expressão, enfim, a ideia pode ser infeliz, mas eu respeito a liberdade de expressão. Se isto se traduz em grave ameaça, se isso se traduz em ato de violência, é crime. Digamos que alguém, contrário à urna eletrônica, bloqueia o acesso às sessões eleitorais no dia da eleição. Isso é muito mais do que liberdade de expressão. Eu sou contra. Não, isso é grave ameaça. Isso é violência. Isso é crime. Isso é para prender na hora quem fizer uma coisa dessas no dia da eleição. Mas acredito que nada disso ocorrerá. Professor, o senhor está otimista com as eleições iminentes? Não, estou otimista em relação à regularidade do processo, ao respeito ao resultado. Eu estou muito otimista em relação a tudo isso. E não só isso, né? Eu acho que também as pesquisas vêm demonstrando um rechaço a essas posturas autoritárias, a essas posturas intransigentes, a essas posturas, enfim, de se plantar o descrédito no nosso processo democrático, no nosso processo eleitoral. Acho que essas posições, elas serão rejeitadas e, imagino, as pesquisas têm apontado, já no primeiro turno, elas serão rejeitadas. Então, eu estou bastante otimista em relação a isso. Mas, de outro lado, sempre uma ponta de apreensão, uma certa dor, um certo mal-estar também é bastante visível, né? Em outras épocas, em outros momentos, o dia da eleição era um dia de festa, era um dia de alegria, ninguém temia anulação da eleição, qualquer tipo de boicote ou de ameaça ao processo eleitoral, que eventualmente eu tivesse apuração paralela do resultado das eleições. Ninguém temia nada disso. E nós nunca tivemos problemas nas eleições. Então, agora, aquilo que em outras épocas foi um clima de tranquilidade, um dia de alegria, um dia de respeito à pluralidade, as pessoas circulando normalmente com adesivos, com camisetas de candidatos de todas as cores, de todos os partidos, aquilo que caracterizou durante muitas eleições o nosso processo eleitoral, perdeu-se em larga medida hoje em dia. As pessoas têm medo de colocar um bottom, de colocar uma camiseta e de serem espancadas, de serem agredidas. Quer dizer, não tem o menor sentido
que eu esteja festejando a democracia com medo da própria democracia, né? Com medo de expressar a minha opinião. Então, isto é doloroso. Eu estou confiante no resultado, mas fico assustado com este clima de pavor que está permeando a eleição de 2022. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, que ganha cada vez mais protagonismo, nós temos um modelo de indicação, nomeação pelo Supremo, mediante sabatina do Senado, e alguns ministros perduram até os 75 anos de idade e ficam mais de 3 décadas na corte. Há casos de ministros com 31, 32 anos. Por melhores que sejam, há uma crítica de que isso é demasiado e que a cúpula do poder numa república necessita de oxigenação. E se debate o modelo, seja de indicação por vários poderes, seja também do estabelecimento de mandatos para componentes da Corte Suprema, com duração de 10, 12 anos, algo em torno disso. O senhor é favorável ao estabelecimento de mandatos para ministros do Supremo e também de tribunais superiores? Tá. Olha, com muitas reservas, viu? Com muitas reservas. Eu acho que para estes cargos nos tribunais superiores, digamos, a experiência acumulada, tá? A experiência no cargo, ela traz vantagens. Tá? Digamos, eu não viria com nenhuma simpatia, por exemplo, mandatos muito curtos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, eu acho que isso politizaria demasiadamente o Supremo Tribunal Federal. Acho que muito possivelmente, né? Se tivesse que aprimorar as coisas, aprimoraria no processo de escolha. Tá? Agora, evidentemente, se eu escolho um ministro desastroso, um ministro sem as qualificações necessárias para ocupar um cargo tão importante quanto o de ministro do Supremo Tribunal Federal, aí pouco importa se eu tenho 4 anos, 10 anos ou a vitaliciedade. A escolha foi muito mal feita, o desastre, quer dizer, se fica ali a vida inteira e a escolha foi mal feita, a tragédia é de maiores proporções. Se fossem só 4 anos, só 8 anos. Mas este rodízio muito acentuado abre espaço para que eu tenha uma multiplicação de erros. Então, mais importante do que saber se vai ficar 4 anos ou vai ficar 30 anos, mais importante do que isso é ter critérios muito rigorosos, muito seletivos de escolher gente qualificada. Isso me parece muito mais importante do que encurtar ou alongar os mandatos dos ministros. Agradeço demasiadamente, professor Celso Campilongo. O senhor quer deixar uma mensagem, um adágio, um pensamento? Enfim, o que eu queria era desejar que no próximo domingo, nós estamos falando aqui no dia 27 de setembro, portanto, às vésperas do segundo turno das eleições, do primeiro turno das eleições de 2022, eu espero que as eleições ocorram com muita tranquilidade, que nós não tenhamos problemas no transporte dos eleitores para as juntas eleitorais, para as sessões eleitorais, para que a gente não tenha interrupção da circulação de ônibus, de metrô, de transporte público, para que a gente não tenha confusões no momento do voto, de gente alegando coisas que sabidamente são impossíveis de ocorrer, do tipo, eu votei num candidato, apareceu o rosto do outro, enfim. Tudo isto é mentira, é impossível que isto aconteça, né? Então, que incidentes não ocorram durante as eleições, nas sessões eleitorais, e também que a gente não tenha problemas depois no momento de apuração. Né? Eu tenho controles que são muito confiáveis, né? E seria realmente lamentável
se o Tribunal Superior Eleitoral proclamasse um resultado e depois eu tivesse a contestação de órgãos que estão fazendo aí controles paralelos, inclusive sem previsão legal, né? E quem tem competência para proclamar o resultado e para diplomar os vencedores são os tribunais eleitorais. Nós temos uma justiça eleitoral exatamente para isso. Então, eu não quero confusão antes da eleição, durante a eleição e nem depois da eleição. O que eu quero é Estado democrático de direito sempre. E eu também, professor. Paz para todos, que sejam eleições tranquilas e votem de modo consciente. Agradeço uma vez mais, penhoradamente, ao professor Celso Campilongo, que nos ensinou com preleções fantásticas, com galhardia, com lianeza. Desejo uma boa noite a todos. Agradeço a companhia de quem assistiu e daqueles que ainda visualizarão a presente live. Peço que analisem, que meditem, que reflitam, que curtam, que compartilhem a presente live em suas redes sociais e façam disseminar país afora para que todos tenham acesso a esse conteúdo tão fantástico que o professor Celso Campilongo trouxe para o nosso deleite. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, professor Celso. Muito obrigado a todos e todas. Boa noite a todos e parabéns ao Democracia e Razão por abrir esse espaço tão importante, com internautas tão importantes nos acompanhando aí. Eu saúdo a todos, na pessoa do Regis de Oliveira, que você disse que estava por aí, e um colega muito querido lá do Largo de São Francisco. Mas vi que tem outros, tinha outros professores do Largo de São Francisco aí. Abraço a todos os que acompanharam essa transmissão e este programa tão interessante e tão qualificado. Muito obrigado.